policial reagiu a uma tentativa de assalto na Barra. Matou o bandido, mas acabou morrendo também. Ao vivo as informações acompanhando tudo desde ontem, inclusive bem em frente a um dos empreendimentos mais caros do Rio de Janeiro dos últimos 5 anos. Boa tarde, Jackson. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Uma área bem movimentada da Barra da Tijuca. 1h da tarde, o policial estava almoçando aqui nesse restaurante e foi surpreendido por 2 bandidos. Houve intenso confronto e esse policial também foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Daqui a pouco eu vou voltar contando detalhes da investigação e o que testemunhas também contaram sobre esses criminosos. É com você, Isabelle Benito. O Jackson conta pra gente, Rodô. Esse homem que não pode ser identificado viu tudo de perto. Foi uma correria, mano. Do nada aconteceu, todo mundo almoçando, mas trabalhando aqui. Foi ele que chegou do nada e atirando, o policial conseguiu se reagir. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Por volta de 1h30 da tarde, o policial civil tinha acabado de almoçar e saía deste restaurante quando foi surpreendido por 2 bandidos que estavam em uma moto. O agente reagiu. Houve intensa troca de tiros. Quem estava no estabelecimento teve que se abaixar para se proteger. Aqui, a gente ainda consegue ver a marca de uma das balas. O Wellington Lourenço Soares foi baleado no braço e socorrido no Hospital Lourenço Jorge, também na mesma região. Mas no caminho à unidade hospitalar, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Um dos bandidos também foi baleado e também não resistiu. Nesse vídeo, é possível ver o momento em que o criminoso ainda estava na calçada. O outro comparsa conseguiu fugir. O Wellington era lotado na delegacia de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Em agosto, o policial foi detido em uma operação em que 3 paramilitares foram presos. Na ocasião, 3 armas foram apreendidas, mas ele foi liberado por falta de provas. A polícia investiga se a pistola usada pelo agente contra os bandidos nesta quarta-feira já tinha sido apreendida com as armas no mês de agosto. Nas redes sociais, o Wellington aparece exibindo uma vida de alto padrão. Além de cordão de ouro, ele pilotava uma lancha. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. A polícia não descarta nenhuma possibilidade, inclusive uma tentativa de assalto. Imagens de câmera de segurança podem ajudar a solucionar o crime. A violência no Rio de Janeiro virou rotina, mas as cenas de terror ficam na memória de quem vive na cidade. Fiquei um pouquinho com trauma. De repente, tu trabalhando, aconteceu um negócio daí, como é que tu leva um tiro do nada? Antes de Concarregosa, eu vou com o Jackson Silva. Jackson, você não parou nessa história aí, não. Você contou a história dos primeiros momentos que você tem. Um policial reage a um assalto, assaltante morre e ele também é baleado. Aí você constrói a reportagem. Mas depois de você entregar aqui pra edição e ela ficar pronta para ir ao ar, você vai cutucando as coisas. E você trouxe todo esse histórico. Pela localidade, se fosse de um outro modus operandi, eu poderia até falar, mas realmente o que mais leva a crer é que seja uma tentativa de assalto com a reação do policial e a morte dos 2? Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Vamos lá, vamos falar sobre 3 aspectos, tá? O primeiro, como tudo aconteceu, depois o relato de testemunhas e depois eu falo sobre a investigação com apuração também de uma fonte na DH. Vamos contar a história desse policial civil. Vem pra mim, Pedro Mota. O policial civil estava sentado exatamente aqui. Tinha uma mesa aqui, ele estava almoçando por volta de 1h30 da tarde. Isso de ontem. Só que o policial civil estava de costas para lá. Vai analisando. Quando 2 bandidos chegaram em uma moto, todos com capacete, tá? O policial virou para esses bandidos, eles abordaram esse policial.
o policial virou para eles e eles tentaram tirar o cordão desse policial. O que aconteceu? No mesmo momento, o policial sacou a arma e atirou contra esses criminosos. Qual foi o resultado? Houve intensa troca de tiros. Mostra Pedro Mota. Vários lugares, Isabelle, foram metralhados, inclusive essa parte aqui também. Agora vem para mim Pedro Mota. Infelizmente também atingiu a parte elétrica desse restaurante. A gente pode ver, se aproxima um pouquinho mais, Pedro Mota. Ali dentro, tá vendo? Houve um certo estrago, mas foi controlado rapidamente, então não teve muito estrago aqui no restaurante. Daqui a pouquinho, Isabelle, assim que você analisar aí, eu quero falar sobre a investigação. Então, falando em investigação, com tudo que o Jackson trouxe agora, eu estou muito confusa realmente, pelo histórico do policial, como tudo aconteceu, pela localidade. Não é comum essa localidade ter esse tipo de coisa. Depende. Depende. Você, tudo bem. O que você... Você não tem um inquérito, né? Mas você acha que uma abordagem dessa seria possível como alvo? Eu já vou direto à pergunta, ao contrário do que estão falando. Possível ser uma execução? É É isso. possível. Mas existem elementos que mostram que pode ser muito mais forte um latrocínio. Agora, tem uma vantagem para a investigação, que tem um morto no local. Então, você vai puxar de onde aquela pessoa é vinculada, se ela está vinculada a Dois algum... mortos, né? Dois mortos, obviamente. Além do policial, você tem também um criminoso morto, que pelo menos ele vai ser identificado e tudo mais, e você consegue puxar também a história dele para saber mais ou menos onde ele está vinculado, né? As pessoas que fazem parte do ambiente que ele está vinculado e logicamente, o grupo criminoso que ele está vinculado. Se é tráfico de drogas, se é milícia, se é outra coisa desse tipo. E da onde eles são da localidade. O que acontece? Você tem uma abordagem, a princípio, que é tudo muito rápido, mas a princípio demorada, que deu tempo de reação do policial. Sim. Execução não dá esse tipo de tempo para a pessoa, porque já é preparado, o ambiente já é estudado antes pelo criminoso. Tem muita câmera que vai mostrar para a polícia que a DH... Além disso que você está falando, logo em seguida, mas pega também a imagem para ver o tipo de comportamento de um latrocida é diferente de um assassino executor. As câmeras vão ser muito importantes. Segunda coisa a localidade não tem esse tipo de roubo? Não, mas quando tem, parece com essa dinâmica, entendeu? Que é exatamente, quando vai ter o roubo nessa localidade, vai ser exatamente assim. Normalmente, os criminosos mais bem vestidos, eles estão em motos mais bem vestidos, até porque eles estão numa área nobre. Tem até um jeito meio nerdzinho, né? Sim, e aí, o que acontece? E o que acontece? Você vê exatamente isso. As pessoas, principalmente áreas mais novas, elas são extremamente preconceituosas. Claro, óbvio. Então, as pessoas já observam a pessoa e já ficam julgando. Então, assim, se a pessoa está com uma pra fazer cara... o crime, ela quer de chavado. Ela vai de chavado. Então, ela vai bem vestida, ela vai com roupa que ela estaria naquele ambiente. Cada ambiente você vai preparado para um tipo de roupa. Então, normalmente você vai ver motos que pode ser justamente moto de gente que está trabalhando, está voltando, moto de gente que está voltando para a praia. Então, quando você vai ver, principalmente como essas pessoas estão vestidas em roubos que acontecem na Barra, você nunca vai ver aquela situação daquele cara que está sem camisa, chinelo, entendeu? Eles sempre estão... O criminoso está sempre bem vestido. É só você ver como foi aquele roubo que teve na joalheria. Os mais bem vestidos, na joalheria não, no shopping. Os mais bem vestidos, os caras estavam até com o chapéu de Panamá. Que eu tava lá, que você tava lá, eu estava lá, né? Eles estavam... Então, assim, o criminoso que está praticando roubo, ele não pode chamar atenção. Ele tem que se misturar na multidão. Então, assim, vestimenta deles condizente com a localidade. Com a localidade, condizente. Típico de quem está praticando crime, mas também quem está praticando execução também estaria assim. Mas a dinâmica parece, eu acho que a dinâmica parece de latrocínio, entendeu? Vamos então com o Jackson Silva, que tem mais informações sobre a investigação agora da DH. Fala, Jack. Olá, Isabelle Benito. Olha só, estamos falando da Barra da Tijuca, um lugar onde tudo é monitorado. Olha só, câmera de segurança dentro do restaurante. Agora vem para mim Pedro Mota. Vou te mostrar mais uma câmera de segurança ali. E tudo isso, Isabelle, aconteceu, vem para mim, Pedro Mota, em uma das vias principais da região. Avenida Lúcio Costa, que dá frente para praia aqui da Barra da Tijuca. Então você imagina só, esse restaurante tem muita movimentação, tá? Segundo testemunhas, vários turistas estavam aqui. O que
que aconteceu? Esses turistas, Isabelle, eles se abaixaram para se proteger. De acordo com uma testemunha, eles não sabiam o que estava acontecendo. Quando os bandidos chegaram, que abordaram o policial, eles agiram tranquilamente, normalmente, sem problema nenhum. Mas, de repente, quando começou a intensa troca de tiros, eles se abaixaram. Agora, volta para mim, Pedro Morta. Esse bandido, Isabelle, que correu, ele caiu a poucos metros daqui, exatamente ali onde está aquele senhor, tá? Caiu ali. Então, as câmeras de segurança mostraram o momento da fuga desses bandidos e só esse foi identificado porque ele morreu no local. Então, quem estava ali, os policiais militares, tiraram o capacete dele e conseguiram saber quem era, tá? Agora, o outro conseguiu escapar. Aí, vem pra mim, Pedro Mota. Você pergunta pra mim, Jackson, de acordo com as investigações, foi uma execução, o policial era alvo? Vamos lá. Segundo uma testemunha e segundo também investigações da DH, uma fonte me disse o seguinte, Jackson, analisa só. Os bandidos chegaram em uma moto, todos com capacete, até aí tudo bem. Só que um só bandido estava com um revólver, possivelmente um revólver de calibre 38, uma arma bem pequenininha, e abordou o policial. Só que o policial estava de costas quando ele abordou. Detalhe, ele queria roubar o cordão do policial. Então, o policial já imediatamente, essa fonte da DH analisa que ele não era o alvo dos bandidos. Ele estava ali, infelizmente ele foi o primeiro. E segundo investigações, outras pessoas também seriam assaltadas, ou seja, haveria um arrastão aqui na Barra da Tijuca. Como o policial reagiu, aí eles identificaram que era um policial, eles tentaram correr. Um conseguiu escapar, mas o outro morreu, não resistiu aos ferimentos. Então, portanto, a ADH não descarta nenhuma possibilidade, mas já trabalha com essa, Isabelle, com essa versão também. Porque se fosse uma organização criminosa, certamente teria com um fuzil, uma arma maior, uma pistola, por exemplo, né? Mas não, eram bandidos, de certa forma, inexperientes. E eu volto com você, Isabelle Benito. O Carregosa acaba de apontar para um outro detalhe com a sua ajuda aí, o Jackson, do comportamento. Por exemplo, ele trouxe aqui o Carregosa, foi o dia que, quando tudo acontecia com os médicos, todo mundo falando, meu Deus, isso, aquilo, o Carregosa com muita tranquilidade falou, não, pode parar de falar que é atirador, isso daí é matador, mas não é um matador profissional. Matador profissional age assim, assim, assim. Lembra disso? Depois foi comprovado exatamente isso, que os caras não só eram atrapalhados, como erraram o alvo e mataram os médicos por engano. E Carregosa traz outro ponto antes de você falar que eram 38, que aí eu acho que é a chave certeira que você estava precisando. O Carregosa falou assim, o comportamento de ação de execução é diferente. O comportamento de ação de execução não está batendo com o que o Jackson está contando. Explica, Carregosa. Então, é mais ou menos para explicar. Assim, todos nós vivemos... Quando a gente se relaciona entre si, a gente cria um cenário. Então, é como se fosse um teatro com vários cenários. E a gente vai exercer personagens dentro desse cenário. E assim que a polícia na investigação vai trabalhando. Exatamente. Então, cada cenário que a gente está se comportando de acordo com o que aquele cenário que a gente está interagindo com o outro exige. O jeito que eles chegam com a narrativa. Exatamente. Quando a gente está, por exemplo, no ambiente de trabalho, a gente está com um tipo de comportamento, um tipo de vestimenta. Esse personagem que a gente veste num ambiente de trabalho é esse, mas vai ter uma confraternização. Você vê que todo mundo muda o personagem. E é uma coisa natural do ser humano. O que difere então, o que acontece? A ação de um executor com o ladrão, ele vai, em regra, e principalmente quando ele vai praticar crimes em áreas mais nobres, ele sabe como é o personagem que ele tem que fingir ser nessas áreas mais nobres, como ele tem que se vestir, como ele tem que passar para passar batido. Quando você está falando de execução, você está falando de uma coisa que é quase que uma incursão que ele vai fazer num local e voltar. E sair. Então ele já está primeiro no ambiente que ele está habituado. Então ele vai sair daquele ambiente. Então, igual ele vai... a gente viu, chegou mesmo atrapalhado, matou e foi embora. Exatamente isso. É que nem se eu tivesse vindo de sunga pro SBT agora. Porque eu estou num outro ambiente, estava na praia e vim para cá e não troquei o ambiente. Então você vai ver o seguinte, o traficante ele vai estar mais ou menos vestido como o traficante se veste. O miliciano vai estar vestido mais ou menos como o miliciano se veste. Quando eles vão fazer a execução também, e eles vão vestir também, eventualmente, o personagem executor, eles vão usar também referências de executor. Então você vai ver sempre eles com roupa preta, sempre eles, eventualmente, até com colete, quando você vê muito na Baixada. Isso daí então, não. as vestimentas... Saltantão mesmo. Assim,
como as pessoas se vestem é muito, E diz muito mais do que efetivamente Só para pra tudo. voltar Porque é com- como ela quer aparecer e como ela quer não aparecer também para o ambiente. Que daí fica muito destoado, que é o que aconteceu. Só pra voltar pro Jackson, fora isso, Jackson, você mata a charada aqui com a Carregosa comigo quando você fala que ele estava com 38. Executor não anda de 38, é assaltante. Isabelle, eu analisei as imagens, tá? Consegui acesso às imagens, eu vi. Não mostra claramente esses bandidos, só no momento que esse cai ali e morre, tá? Então o que acontece? Qual é a experiência de agentes da DH? Imagina só, os bandidos chegaram a abordar esse policial que estava sentado ali almoçando e depois pediram o cordão dele. Se de fato ele fosse alvo desses criminosos, certamente nem pediria o cordão desse policial. Então, o policial passou o cordão, só que infelizmente, Isabelle, foi uma vítima, né? Mas eu acho que faltou um pouco de experiência nesse momento ali, porque o policial tirou o cordão e de imediato colocou a mão na pistola. Então, vamos lá, vamos pensar um pouco, né? Se esses bandidos pegassem o cordão e fugissem, e nesse momento, até o Carregosa pode falar melhor sobre isso, tá? Nesse momento que eles fugiram, o policial atirasse, certamente o policial estava vivo, tá? Então acho que naquele momento ali, ele não contava com isso, o bandido, né? O surpreendeu. Então na hora que ele tirou o cordão, no mesmo momento, ele colocou a mão na pistola. E foi nessa hora também que o criminoso atirou contra esse policial, infelizmente. Jackson, daqui a pouco a gente volta direto com você, porque realmente sendo assalto ou execução é em frente a um dos pontos mais movimentados com turistas e com moradores da Barra da Tijuca. A gente está vendo ali um restaurante que tem fila de espera do lado de fora sempre. Daqui a pouco eu volto com essa história, daqui a pouco Jackson Silva, que mesmo... Maurício, não fala isso que eu repito um dia. Não, editor-chefe falou o seguinte, traduzindo para a linguagem. Lá vem o Jackson com esse dedinho maravilhoso do alto, sempre que a gente está atrasado, querendo falar coisas lindas de novo. Jackson Silva com seu dedinho maravilhoso, traduzindo para a linguagem que se pode falar, porque Maurício foi bem mais delicado do que eu agora. Fala, Jack! Isabelle Benito, quando levanta esse dedinho, já sabe que tem informação importante, tá? Uma outra informação da DH também, ela não descarta que esses bandidos são de comunidades controladas pelo Comando Vermelho, tá? Sabemos bem que já tem comunidades no Recreio dos Bandeirantes invadidas pelo Comando Vermelho. E também tem a CDD, né? Que fica a poucos metros daqui. Então, assim, há uma possibilidade sim de ser bandidos dessas localidades controladas pelo Comando Vermelho. Isabelle Benito. Acesso a Ayrton Senna ou Lúcio Costa dá nas duas comunidades que você falou, né? Então, assim, Maurício vai queimar a linguinha dele agora, que falou uma coisa bem delicada aqui no meu ouvido, porque tu trouxe, seu dedinho trouxe informação boa. Daqui a pouco ele volta. Por isso que a gente bota ele de volta. Beleza, daqui a pouco ele volta, gente.